No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, 30 de novembro de 2020, e aqui estamos mais uma vez para falarmos da unicidade de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Bom, meus amados, só Ele, como diz aqui o título, só Ele trabalha com este tipo de barro que somos nós, ou melhor, só Deus. Só Deus é o único que sabe trabalhar com esse tipo de barro, que somos nós. Veja bem, em Gênesis capítulo 2, no verso 7, ele explica como fez o homem. O profeta Moisés, que escreveu o livro, diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Então Deus pegou, no princípio, o pó da terra, o barro, Essa era a expressão comum para dizer do barro. Pegou lá o barro, terra recém-criada, barro de primeiríssima qualidade, top dos top, e ali fez o homem do pó da terra, com as suas próprias mãos, como diz lá em Isaías 44, 24. "Eu fiz o homem com as minhas próprias mãos, fiz sozinho." Quem estava comigo, a gente falou sobre isso na semana passada. Ele fez o homem do pó da terra, Deus, o Eterno, o Criador de todas as coisas. E aí, ele traz um ensinamento poderosíssimo sobre este assunto quando ele vem a esta terra. Quando chega então a hora, desde os tempos eternos havia esse momento estabelecido pelo Senhor de que ele mesmo viria aqui, se fazer carne, se fazer homem. E aí, o que acontece? Caminhando pelas ruas de Jerusalém, para ser mais exato, ali próximo ao tanque de Siloé, ele encontra um jovem cego de nascença. Esse é importante você analisar o seguinte: os cegos de nascença, eles não têm o globo ocular, entende? Eles vêm, a maioria, A maioria vem sem o globo mesmo ocular, sem os olhos praticamente. E quando o Senhor Jesus encontra com esse homem, diz lá o Evangelho de João, capítulo 9, verso 1, "E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus." Ele nasceu assim. Preste bem atenção, você que ouve o Minuto da Unicidade, por acaso está ouvindo pela primeira vez e crê na Trindade. Ele diz, ele nasceu assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Verso 4, "Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo." Tendo dito isto, João 9,6, preste bem atenção. "Tendo dito isto, cuspiu na terra." Ou seja, pegou a saliva e colocou lá na terra, pegou um pedacinho, 2 punhadinhos de barro, Gênesis 2,7. Fez o homem do pó da terra. Então aqui ele nasceu sem os 2 olhos. Foi feito assim para que a glória de Deus, para que o ensinamento, para que mostrasse a quem era aquele que estava dando vista aos cegos. Você está entendendo? E aí, fez saliva, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, ou seja, um tipo de barro, e untou com lodo os olhos do cego. E disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Esse processo com esse cego aqui foi diferente dos demais milagres que ele fez. Ele sempre orava, colocava a mão em cima, curava a pessoa. Vai, tua fé te curou, seja como a sua palavra aconteceu. Mas esse aqui, ele poderia falar com esse também, ou não é? Ele poderia ter dado uma ordem e curava esse homem, como ele fez lá lembra lá em João 5, daquele coxo que estava lá 38 anos
na beira do tanque de Siloé, no mesmo tanque ali, esperando alguém, um anjo vir sacudir a água para poder se jogar, e Jesus falou, não, vai lá, levanta, você está curado? Então, mas ele foi feito cego desta forma, ele nasceu assim, para que se manifestassem nele as obras de Deus, para que através dessa atitude do Cristo você analisasse como ele está fazendo, os detalhes que ele usou ali, para você ver o grande ensinamento. Ou seja, só eu posso trabalhar com esse tipo de barro, só eu posso fazer os órgãos humanos, porque eu sou o único que entendo dessas coisas. Eu sou aquele que criou você do pó da terra, que criou você do barro, e é com o barro que eu vou criar os órgãos que te faltam. Os 2 olhos que estão faltando para você, eu vou fazer da mesma forma. Pegou ali e fez, colocou lá, untou, colocou dentro do olho, vai lá, lava agora, ensinando que aquele ensinamento profundo de Gênesis 2, dando aquela aula para o povo de Israel, num lugar que eles conheciam muito bem, que era o tanque de Siloé. O povo, diz a Bíblia, João capítulo 1, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam e continua não recebendo. Ele é Deus, Criador de todas as coisas, Criador do homem. Ele fez os olhos. Então, diz o versículo 8 aqui de João 9, já estou terminando. Então os vizinhos e aqueles que dantes tenha visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este. Outros diziam, parece com ele. E ele dizia, sou eu. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez do barro lodo, e untou-me os olhos, e disse, vai e lava-te ao tanque de Siloé. E eu fui, e voltei, e lavei-me, e voltei enxergando. Ele dando testemunho do que aconteceu. Ele fez os meus olhos com o pó da terra. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui. Desejo que você tenha uma semana de bênçãos, uma semana de vitória. Nós estamos aqui sempre com essa finalidade de anunciar essa verdade aí, essa mensagem pura. Ele não é uma parte de Deus, ele não é um semideus, ele não é uma fagulha lá, um pedacinho de Deus lá, uma pequena representação. Ele é o eterno, o verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João 5,20. E essa palavra tem que ficar fixada como um prego no coração daqueles que não recebem esta mensagem, para que um dia eles nunca venham dizer que nunca ouviram essa palavra. Sempre é importante a gente anunciar, por isso que estamos aqui, e eu conto com a sua oração, com o seu apoio, para que essa mensagem seja anunciada sempre até o dia da volta do Senhor Jesus. Um forte abraço, ore por nós e até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.